Fala guerreiros, fala guerreiras, bem-vindos a mais um vídeo do canal Show Tricolor de Coração, com vocês aqui Marcos Chuvas, Tricolor de Coração. Hoje vamos falar sobre o clássico de hoje, né? Botafogo e Fluminense e Botafogo, né? O mando de campo é nosso, e de campeonato brasileiro. Vamos dar uma pausa aí na Libertadores, só dia 4, e a gente não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, certo? Mas antes disso, aquele tradicional pedido: se inscreve no canal, dá um like, se você já for inscrito, compartilha, ajuda o amigo aqui a crescer esse canal. É difícil mesmo, a gente que está começando. Depois eu vou fazer um vídeo assim mais especificamente com relação a esse assunto. Mas hoje é dia de a gente falar de Campeonato Brasileiro. Hoje, Fluminense e Botafogo no Maraca às 4 horas. Daqui a pouco estaremos lá, tá? É o jogo de número 388, 143 vitórias nossa, 127 vitórias do Botafogo para 118 empates. Eles são nossos fregueses, mas nós já estamos esse ano sem vitórias sobre eles. 2 derrotas com relação ao Botafogo, então está na hora da gente fazer valer o nosso mando de campo, tá? O Botafogo foi o único time esse ano que conseguiu vencer a gente lá no início com nós como mandante. Então, meu camarada, foi no Carioca, hein? E agora não tem lero-lero não. Hoje, o time hoje provavelmente vai vir poupando alguns jogadores, porque o jogo lá do Beira-Rio foi realmente um jogo desgastante. Foi um jogo que exigiu muito, né, dos nossos atletas. Então, alguns possivelmente vão ser poupados e outros não devem jogar porque saíram sentindo. Então vamos lá. A possibilidade hoje de poupar é Felipe Melo, Marcelo e Ganso. Poupar, eu te digo, Felipe Melo e Marcelo tudo bem, mas o Ganso saiu reclamando de pancada. Então a possibilidade é que ele não venha jogar. Não poupar por poupar, ele deve estar sentindo e não deve vir ao jogo. Então, possivelmente nós vamos jogar hoje no sistema 4-2-4, porque na vaga do Felipe Melo é o Marlon, né, normal, na vaga do Marcelo entra o Diogo Barbosa, e na vaga do Ganso vai entrar o nosso amuleto da sorte, John Kennedy. Então isso prevê que a gente consiga fazer um esquema de 4-2-4. Mas isso assim, é especulação. Ninguém confirmou isso. O Diniz faz essas surpresas, né? Em cima da hora muda, não é o que a gente às vezes espera. Então a provável escalação do Flu hoje é Fábio no gol, o Samuel Xavier na direita, voltando, né? Porque ele não jogou no jogo lá do Sul porque tinha sido expulso. Nino e Marlon, a zaga, e a lateral esquerda com Diogo Barbosa. O meio-campo vai ser com André e Alexander. 2 volantes que sabem sair jogando, sabem armar, sabem articular bem. E o ataque de 4 com Arias, John Kennedy, Ganso, Cano e o Keno. Então, nossa linha de 4, provavelmente o Keno e o Arias devem fazer composição ali pelo meio campo também, para conseguir articular, incomodar ali os jogadores do Botafogo, tá? No mais, informando que o Maracanã, né, vai fechar no dia 22, hein? Dia 22 vai fechar não, vai ser entregue a Conmebol para a preparação do jogo da Finalíssima, né? E com isso, o Fluminense, por ser dia 22, a previsão que seria até antes, né? Mas aí empurraram para o dia 22. Com isso a gente só vai perder um jogo de mando de campo no Maracanã, nesse período, que é o jogo contra o Goiás. O jogo contra o Goiás,
que está marcado para o dia 26. Dia 26. Então, provavelmente o Fluminense deve estar mandando esse jogo lá para o Raulino de Oliveira, né? Que é mais perto. Vamos ver o que a diretoria resolve a respeito disso. E o outro jogo que a gente perderia seria o jogo do dia 5. Dia 5, que é contra o São Paulo. Só que a final da Libertadores é dia 4, é sábado, 5 horas da tarde, Maracanã. E com isso, esse jogo do Fluminense vai ser transferido. Então a gente não perde esse mando, né? Porque se a gente não tivesse se classificado, estaríamos perdendo, porque o jogo estaria, a final, o Maracanã estaria fechado para a final, né? E para o dia 4 e dia 5 certamente não estará liberado ainda. Então a gente estaria perdendo. Mas como nós nos classificamos e vamos jogar no dia 4, dia 5 o jogo contra o São Paulo vai ser transferido lá mais para frente, tá? Lembrando que vamos ter uma data FIFA aí nesse meio aí, e o Diniz, o jogo da data FIFA é dia 17 contra o Uruguai, lá em Montevidéu. E o Fluminense joga dia 18. Joga dia 18 contra, deixa eu ver contra quem aqui, contra o Corinthians. O Fluminense joga dia 18 contra o Corinthians no Maraca, nosso mando. Diniz vai estar chegando em cima, né? Talvez para comandar o time à beira do campo. Não vai ter como ele comandar os treinamentos durante esse período. Deve chegar para comandar o time no meio do campo. Mas a gente confia muito no trabalho do Diniz, da comissão técnica, dessa que vai ficar aqui treinando a equipe, né? Então, e os nossos jogos, a gente não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. A gente está com uma pedreira pela frente. Por quê? Porque a gente está envolvido em duas competições. Não só duas competições, nós estamos envolvidos com uma final de Libertadores. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os nossos jogadores, porque o nosso time principal tem que estar muito bem preparado fisicamente para essa final. E existe essa preocupação desses jogos aí, a gente saber o que a comissão técnica vai decidir. Vai poupar, não vai? É lógico que daqui até lá quase um mês, né? Um pouco menos de um mês, e não adianta querer poupar de já. Logicamente a gente botar os jogadores para pegar ritmo, principalmente o Ganso. O Ganso veio de uma parada muito grande, nos jogos que ele entrou em campo se mostrou visivelmente sem o ritmo de jogo, e uma final contra o Boca é uma final. Então o Ganso, apesar da gente saber dos problemas físicos dele, a gente tem que torcer para que ele vá a campo nesses jogos alguns, que jogue meio tempo, que jogue alguma coisa. Mas ele tem que entrar em campo para tentar readquirir esse ritmo de jogo, tá? E olha a pedreira que nós temos pela frente no Campeonato Brasileiro. Hoje Botafogo, né, no Maraca, mando de campo nosso. Dia 18 contra o Corinthians, com o Diniz retornando no dia 17 do jogo, dessa data FIFA, que vai ser dia 17, é contra o Uruguai lá em Montevidéu. Dia 22 contra o Bragantino, atual vice-líder, vamos jogar fora dia 22. Dia 26 é esse jogo, que nós vamos perder o mando do Maracanã contra o Goiás, a gente não sabe ainda aonde será esse jogo. Dia 28, vamos jogar fora. Agora olha só essa data, dia 26 com o Goiás fora, no Maracanã não, aqui em casa, não sabemos onde. E dia 28, 2 dias depois, contra o Atlético Mineiro. Eu estou achando 2 dias muito pouco, eu não sei o que vai acontecer com essa data do Atlético Mineiro. Vamos aguardar. Dia 1º, 1 do 11, 1º de novembro, 3 dias antes da nossa final, vamos jogar fora com o Bahia. Provavelmente esse time que vai lá viajar para o Bahia vai ser um time totalmente reserva.
Eu não arriscaria colocar nenhum titular, nem o Fábio, para a gente poder no dia 4 tá com o time certinho, sem problema de contusão e tudo mais. Então, dia 1º de novembro contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Dia 5/11, que seria, né, o jogo contra o São Paulo, que vai ser adiado, a gente não sabe para quando, vamos ver o que a CBF vai resolver. Dia 8/11, né, depois da final, que a gente com muita convicção, já estaremos jogando com a faixa de campeão da Libertadores. Dia 8/11 contra quem? Internacional no Beira-Rio. Olha o clima desse jogo. Vamos jogar dia 8/11. O Internacional, por enquanto, tá naquela fase da degola, lá tá perto da degola. Eu não sei se nesse período eles já vão estar um pouco mais aliviados, se vão estar pior, vão estar mais atolados. Mas olha o clima do jogo. Fluminense Internacional do Beira-Rio, depois que nós tenhamos eliminados eles dessa grande final, uma virada histórica. E dia 11/11 contra o Flamengo. Então vocês veem que a sequência do Campeonato Brasileiro pra gente tá pesada. A gente tem que procurar fazer os resultados hoje com o Botafogo, tem que fazer no dia 18 contra o Corinthians, aproveitando o mando de campo, porque no dia 26... Que seria o nosso mando de campo no Maracanã, não vai poder ser no Maraca. Vamos para o Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda? Não, podemos, provavelmente, mas nosso gramado lá é péssimo, se não melhorou. No último jogo que eu vi lá do Fluminense, nossa, que gramado péssimo. E isso é que está importando, a gente não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, né? Até porque... a gente não sabe, a gente está encarando uma final, um Boca. Se a gente não consegue esse título, a gente vai precisar estar entre os 4 primeiros para garantir a vaga da Libertadores do ano que vem. Então, vamos ver o que a diretoria vai decidir. No mais, cara, vou falar para vocês, assistam os bastidores. Flu TV já lançou bastidores da vitória de 2/1 do Fluminense sobre o Internacional. Tá espetacular, não deixem de assistir os bastidores. Fluminense 2, Internacional 1. O árbitro de hoje é o Leandro Pedro Voaden, né? Ele não é um Daronco da vida, mas eu não gosto nem desgosto dele, mas ele está sempre no meio termo. Ele apitou 2 jogos nossos, né? O empate, a derrota para o Corinthians lá na Arena, né, Neoquímica, e o empate contra o Goiás. Ele apitou 2 jogos desse Campeonato Brasileiro do Fluminense, nós tivemos uma derrota para o Corinthians e o empate do Goiás. No mais é esperar o jogo de hoje, torcer para a gente conseguir essa vitória, espantar essa zica aí com o Botafogo, que a gente não ganhou deles esse ano, e continuar no trilho do Campeonato Brasileiro, lá na tabela de cima, na parte de cima, para a gente não estar desgarrando hoje. Uma derrota hoje complica essa proximidade aí do pessoal. Ainda mais se a gente ganhar o Botafogo hoje, o campeonato volta a ficar embolado, hein? O campeonato volta a ficar embolado e todo mundo com chance de ser campeão. Então, vamos lá, firme e forte. Fluminense Botafogo, daqui a pouco, 4 da tarde no Maracanã, estaremos lá, e firme e forte. E o lema de todos os vídeos agora vai ser o seguinte: rumo à glória eterna. Não tem como, a cabeça está lá. Um beijo.